Nesse módulo, eu quero conversar com você sobre matemática financeira. E eu sei que algumas pessoas carregam um trauma da infância com esse assunto matemática. Lembra lá da escola, lembra das provas de matemática, lembra das professoras de matemática e logo tem um bloqueio com tudo que envolve números. Mas entender sobre matemática financeira é muito importante, porque você interage diariamente com diversos agentes econômicos, com diversas instituições que entendem muito sobre matemática financeira. E quando você está nessa relação assimétrica de conhecimento, você está numa posição muito desfavorável. Mas nesse primeiro momento aqui eu quero te tranquilizar, porque nesse módulo, apesar de ser um módulo de matemática financeira, eu vou discutir com você mais conceitos do que números. Vai ter uma hora ali que eu vou fazer uma continha no quadro, mas é uma conta simples, usando a matemática que você já sabe, só aplicando esses conceitos. Então eu gostaria que você não tivesse esse bloqueio inicial com esse assunto. É importante a gente entender um pouco sobre matemática financeira, porque a matemática é diferente para os números. Quando a gente trata sobre dinheiro, a nossa matemática algébrica linear que a gente aprende na escola, ela não é válida, porque quando a gente usa a nossa matemática tradicional, 2 mais 2 é sempre igual a 4. Agora, quando a gente muda esse 2 para ser R$ 2 mais R$ 2, isso aqui nem sempre vai ser igual a 4. E é exatamente esse ponto que eu quero te provar ao longo dessa aula. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que significa juros. E se a gente olha para trás na história, os primeiros relatos sobre a cobrança de juros aconteceram lá na Babilônia, em que a cobrança era feita por meio de sementes. Se emprestava sementes para as plantações e deveria receber sementes de volta pelo empréstimo. Durante alguma época na nossa história, essa ideia de cobrar juros sobre algo que você emprestou era tido como sendo uma atividade antiética. Por exemplo, se você emprestou uma vaca para o seu vizinho porque ele estava passando por uma dificuldade momentânea, você está fazendo uma boa ação, você está tendo uma boa atitude humana para ajudar as pessoas. E se esse seu vizinho se recuperar desse período ruim que ele passou e ele te devolver aquela vaca, está ok, a dívida foi quitada, você emprestou uma vaca e recebeu uma vaca de volta. Mas logo surgiu uma discussão que é: o que acontece se essa vaca der um bezerro nesse período de empréstimo? A quem pertence esse bezerro? Deve-se devolver apenas a vaca ou deve-se devolver a vaca junto com esse bezerro? Logo a gente começou a perceber que a aplicação de recursos ela gera retornos proporcionais à sua aplicação. E se tem alguém renunciando à utilização daquele recurso no primeiro momento, essa pessoa que está renunciando à utilização do recurso deve ser beneficiada pela sua renúncia, ela deve ser beneficiada com prazeres futuros. É como se você abrisse mão de prazeres imediatos para benefícios futuros. E se você está abrindo mão do imediato, do presente para o futuro, obviamente você tem que ser recompensado ou remunerado para fazer isso, né? Então as nossas relações financeiras começaram a se consolidar a partir daí. A gente já teve uma aula aqui sobre o sistema monetário, sobre como a moeda chegou, onde chegou, e hoje a gente tem empresas especializadas em intermediar relações financeiras. Essas empresas especializadas viram para as pessoas que têm muito dinheiro, dinheiro sobrando, e falam o seguinte: olha, você quer abrir mão dos seus benefícios, dos seus prazeres presentes para benefícios no futuro? Se você decidir fazer essa troca do presente para o futuro, eu posso te remunerar com juros. E aí essas empresas pegam dinheiro de quem tem sobrando e emprestam para pessoas que têm faltando. E como essas pessoas que têm falta de recursos financeiros precisam de dinheiro no presente para pagar no futuro, essa empresa cobra dessas pessoas os juros. E essa empresa é especializada em tomar capital de famílias superavitárias e emprestar capital para famílias deficitárias. Isso aqui a gente chama de um banco. O banco é essa instituição que intermedia relações financeiras entre essas duas pessoas, quem tem dinheiro sobrando e quem tem dinheiro faltando. Para quem tem dinheiro sobrando, o banco vem aqui e remunera esse capital que foi emprestado com juros, e são juros relativamente baixos. Agora, para quem tem dinheiro faltando, o banco vai lá e cobra um juros relativamente alto. E onde que o banco ganha dinheiro?
Bem, no Brasil os bancos ganham dinheiro em muitos outros lugares, mas a principal fonte de receita de um banco é nessa intermediação financeira. A gente chama isso aqui de spread bancário. De um lado, o banco oferece produtos de investimento e de outro lado, o banco oferece produtos de crédito. Então, isso aqui serve para você perceber como é relevante na nossa sociedade atual você ter um ativo em mãos e você ter sobre esse seu ativo em mãos a opcionalidade de utilizar ele no presente ou a opção também de não utilizar ele no presente para utilizá-lo no futuro. As pessoas estão sempre precisando de capital no presente para pagar no futuro. E se você está nessa situação confortável de ter algo no presente, você pode emprestar para as pessoas, você pode alugar o seu capital para as pessoas. E essa ideia de alugar o capital para as pessoas acontece por meio do nosso sistema financeiro, que se tornou uma coisa muito gigante, muito interligada em todos os países, e rapidamente você consegue alocar seu capital em outros lugares. Beleza, mas vamos voltar aqui para a ideia dos juros e tentar entender como que isso funciona na verdade. Eu falei para você lá no começo que 2 mais 2 é sempre igual a 4, mas R$ 2 mais R$ 2 nem sempre é igual a 4. Por que isso acontece? Porque na medida em que a gente começa a tratar sobre relações financeiras, a variável tempo exerce uma influência muito grande sobre o nosso dinheiro. Eu acabei de falar para você que a gente sempre tem a opção de renunciar a prazeres imediatos para benefícios futuros. E se a gente fazer essa renúncia para o futuro, para o tempo, a gente espera que seja compensado por isso. Quer ver você responder isso de maneira muito intuitiva sobre o impacto de juros na sua vida? De maneira muito intuitiva, sem fazer nenhuma conta. Se eu te der agora duas opções de recebimento, eu vou te entregar um dinheiro e você tem duas opções. A opção número 1 é eu te entrego R$ 1.000 à vista. Eu transfiro para sua conta agora R$ 1.000. E a opção número 2 é fazer 10 transferências ao longo de 10 meses de R$ 100. Serão 10 parcelas de R$ 100. A opção 1, eu te pago R$ 1.000 à vista. A opção 2, eu te pago 10 parcelas de R$ 100. 10 parcelas mensais de R$ 100. Intuitivamente, você consegue perceber que a opção 1, receber um montante à vista, ele parece ser muito mais interessante do que receber o mesmo montante parcelado. Quer dizer, você estaria fazendo uma renúncia de um benefício presente, que seria R$ 1.000 à vista, para valores no futuro, só que você não está sendo remunerado, você não recebe nenhum tipo de incentivo para fazer esse parcelamento no futuro. Para que esse parcelamento no futuro faça sentido para você, você precisa de ter alguma remuneração, você precisa de ter algum incentivo para entrar nesse parcelamento do futuro. Então, por exemplo, ou eu recebo R$ 1.000 à vista, ou eu então recebo 11 parcelas de R$ 100. E é importante frisar aqui que a gente está olhando apenas para a lógica financeira. Eu estou olhando apenas para o dinheiro, eu estou excluindo, por exemplo, o risco de o país ir à ruína, eu estou excluindo o risco da inadimplência, eu estou excluindo riscos políticos, riscos internacionais, eu estou falando apenas sobre o dinheiro, né? E mesmo quando a gente fala só sobre o dinheiro, a gente já consegue perceber que R$ 1.000 à vista é uma coisa completamente diferente de 10 parcelas de R$ 100, 10 parcelas mensais de R$ 100. Para que exista a equivalência dos dois valores no tempo, a gente precisa de um incentivo para entrar no parcelamento. Quer ver um outro exemplo disso? Imagina que eu esteja vendendo meu carro e uma pessoa se aproxima para comprar meu carro e ela gosta muito do meu carro e eu estou pedindo do meu carro R$ 40.000. Se uma pessoa me der R$ 40.000, eu entrego o carro. E aí, como existe aquela malandragem no momento da venda, a gente nunca pede o valor que a gente quer pelo carro. Eu peço sempre um pouquinho a mais, eu peço R$ 43.000. Mas se a pessoa vem e chora, pede um desconto, eu fecho por R$ 40.000. R$ 40.000 é o meu número. Então chega um comprador muito interessado no meu carro, ele negocia comigo, ele entende o preço e o carro serve para ele. Na verdade, para a gente facilitar esse exemplo aqui e excluir mais variáveis do exemplo, vamos supor que esse comprador seja um amigo de infância. Então esse meu amigo de infância chega, pede o desconto, negocia, o carro serve para ele, atende todas as necessidades dele. Só que ele me fala assim: Daniel, você me conhece desde sempre, sabe que eu estou fazendo um negócio agora, um cliente me deu um cheque, o cheque ainda não compensou, eu estou esperando acontecer tal recebível, eu quero comprar o seu carro, mas eu não consigo pagar seu carro agora.
eu preciso de 4 meses para te pagar esse valor. Os 40 mil reais servem para mim, só que eu não tenho 40 mil reais agora, eu preciso de 4 meses para te pagar. O que eu respondo para esse meu amigo de infância? Eu falo, claro, não tem nenhum problema. Eu confio absolutamente 100% em você. Se você quiser já transferir o carro para o seu nome, pode transferir. Eu não tenho nenhum atrito, nenhuma crise com isso. Mas aí eu faço uma proposta de negócios para esse meu amigo. Eu falo o seguinte, olha, já que você vai comprar o meu carro e você vai pagar só daqui 4 meses, vamos fazer um bem bolado aqui e faz de conta que nesses 4 meses, em vez de você comprar o carro de mim, você está fazendo um aluguel do meu carro. Em vez de você pagar o carro à vista, você vai pagar daqui a 4 meses e nesses primeiros 4 meses é como se você estivesse alugando o meu carro de mim. E aí você não precisa de me pagar esses aluguéis mensais sobre o meu veículo. Você paga esses aluguéis tudo lá na frente quando você for quitar o carro. E aí, lá na hora que você for quitar o carro, em vez de me pagar 40 mil reais, daqui 4 meses você me paga 44 mil reais, sem problemas. Você, em vez de me pagar 40 mil reais hoje, você me paga daqui 4 meses 44 mil reais, como se você estivesse gastando R$ 1.000 por mês para alugar meu carro. Essa diferença percentual entre os 40 e 44 não é importante para esse exemplo, são valores aleatórios aqui. Mas aí esse meu amigo falou, bem, faz sentido, porque eu não vou estar te pagando agora, eu preciso do ativo agora, eu preciso do carro agora, eu vou te pagar daqui 4 meses, em compensação você vai estar sem o ativo e sem o dinheiro, faz sentido. Eu posso te pagar os 44 mil reais daqui 4 meses. Olha que exemplo interessante esse, porque eu estou falando de dois valores sobre o mesmo bem, é o mesmo carro. 40 mil reais para você me pagar hoje ou 44 mil reais para você me pagar daqui 4 meses. É o mesmo ativo, com dois valores diferentes, e esses dois valores diferentes produzem as mesmas sensações no vendedor e no comprador. O vendedor fica igualmente feliz se receber 40 mil reais à vista ou 44 mil reais no futuro, daqui a 4 meses. O comprador ficaria igualmente feliz se ele tivesse os 40 mil reais à vista ou pagar os 44 mil reais daqui a 4 meses. Produz as mesmas sensações e efetiva exatamente o mesmo negócio. A única diferença que existe entre esses dois negócios é a variável tempo. E esses dois valores, o 40 mil reais presente ou 44 mil reais futuro, eles são equivalentes se a gente utilizar a variável tempo. O que faz o valor do bem, o ativo, se manter íntegro ao longo do tempo é os juros. Os juros é o mecanismo de incentivo que permite que negócios sejam ajustados ao longo do tempo. Os juros é o que remunera o aluguel do ativo ao longo do tempo, né? Os juros ele representa essa renúncia de benefícios presentes para prazeres futuros. Os juros é esse sistema de incentivo que existe na nossa economia. É por isso que o sistema capitalista existe, porque existe os juros. É um sistema de incentivo. Isso aqui é uma coisa que é muito interessante. A mesma coisa acontece quando você vai numa cooperativa bancária ou quando você vai num banco buscar um crédito. Imagina que você esteja precisando de um capital de giro para a sua empresa. Você quer emprestado 30 mil reais. E você vai nessa cooperativa de crédito, conversa com o gerente da sua conta e fala, olha, eu quero 30 mil reais para capital de giro. Eu quero aplicar no meu negócio, esse dinheiro vai ficar girando ali, eu quero 30 mil reais e eu quero te pagar esse capital de giro em 24 meses. Você está pegando o dinheiro emprestado dessa instituição e você vai devolver esse dinheiro emprestado dessa instituição ao longo de 24 meses. E aí o gerente vai calcular um sistema de amortização e ele vai cobrar uns juros sobre o dinheiro que ele te emprestou. O juros será cobrado sobre o dinheiro que ele te emprestou enquanto você não devolve o capital. Na medida em que existem amortizações, a cada mês em que você vai retornando o dinheiro para o caixa, ele vai abaixando também proporcionalmente os juros cobrados sobre cada parcela. Isso aqui, essa estrutura, chama sistema de amortização. Ela pode ficar bem complexa, existem alguns modelos de sistemas de amortização, mas o importante aqui é perceber que os juros ele é cobrado sobre o capital que ainda não foi devolvido, né? No caso do exemplo do meu carro, que eu acabei de vender para você, os juros ele foi cobrado em cima do ativo, porque o ativo já tinha sido emprestado e o dinheiro ia ser pago todo de uma vez. O dinheiro não ia ser pago aos poucos. Uma situação um pouco diferente que acontece quando você faz um financiamento veicular, quando você vai num banco financiar a aquisição de um carro.
Nesse caso, você paga ao banco parcelado, mas todo mês você faz um pagamento ao banco. Então os juros incidem somente sobre o saldo devedor. É importante você perceber que os juros, ele muda o valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, quando eu abri a aula, eu falei assim, olha, 2 mais 2 é sempre igual a 4, agora R$ 2 mais R$ 2 nem sempre é igual a 4. Por quê? Porque você pode receber R$ 2 neste mês e você pode receber mais R$ 2 daqui 6 meses. Daqui 180 dias, daqui 6 meses, esse somatório vai equivaler a R$ 4? Bem, provavelmente não. Provavelmente esse somatório de uma nota de R$ 2 mais uma nota de R$ 2 daqui 6 meses, quando você está analisando esse negócio no presente, equivale a um pouco menos, porque esse valor ele precisa de uma equivalência ao longo do tempo e você precisa de aplicar uma taxa de juros implícita nesse negócio. Quando a gente cobra juros sobre um negócio, ou quando nos é cobrado juros sobre um negócio, a princípio a gente tem algumas expectativas com isso. A primeira coisa é a proteção contra a inflação. Como a gente já estudou aqui, a cada período que passa, a nossa moeda perde o seu poder de compra. Então o credor, quando faz um empréstimo, ou o credor, quando oferece o crédito, está em primeiro lugar tentando se proteger contra a inflação. A mesma coisa acontece nos nossos investimentos. Quando a gente aplica um recurso como investimento, a gente espera, em primeiro lugar, vencer a força da inflação. E esse aqui é um grande problema, porque existem aplicações financeiras no Brasil que não ganham da inflação. Por exemplo, a poupança, historicamente, não ganha da inflação. A poupança tem rendimentos inferiores à inflação. Então, já esse primeiro objetivo, a poupança não cumpre. Mas existe ainda um outro objetivo quando o credor oferece um crédito. O segundo objetivo é ser compensado pelo risco da operação. Quando você oferece um crédito para uma pessoa e você começa a perceber que essa pessoa tem um histórico ruim, essa pessoa não paga direito as suas contas, o negócio dessa pessoa não vai bem, normalmente você vai cobrar uma taxa pelo risco. Usando a nomenclatura que a gente falou lá na aula sobre seguros, você cobra um prêmio pelo risco, porque pode ser que essa pessoa não pague. Então, como você está entrando numa situação que é mais arriscada, você também precisa de um incentivo para isso. E o terceiro objetivo do credor ao oferecer um crédito é ser remunerado, é ganhar dinheiro com essa operação. Então existe a proteção contra a inflação, a proteção contra o risco e também a sua remuneração ou o seu lucro. Quem trabalha, trabalha para ser remunerado. O seu esforço é remunerado. E também o capitalista, a pessoa que tem um capital e aplica os seus recursos financeiros em um determinado negócio, trabalha também para ser remunerado. Mas a remuneração do capital, ela existe sob a forma dos juros. A remuneração do trabalho existe sob a forma de salário, né? Então vamos lá, novamente. Aquela pessoa que tem um recurso disponível para ser aplicado, seja no sistema bancário, seja em negócios, seja em pessoas, ela faz isso com 3 objetivos, e esses 3 objetivos eles podem estar implícitos, mas normalmente são esses 3. Proteção contra a inflação, proteção contra o risco da operação e também a sua rentabilidade, também a sua lucratividade. Os juros no sistema financeiro existem por conta dessas 3 coisas. Na próxima aula, eu vou discutir com você o conceito de juros simples e juros compostos. E para isso eu vou fazer um pequeno exercício de matemática. Mas por favor, não se desespere, não perca a paciência na matemática e me acompanhe até o final. Bora para a próxima aula.